Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Arcano Lilo com o quadro Arcano News, um quadro de notícias, resenha e comentário de notícias do seu canal Arcano Lilo, um canal socioeducativo e de entretenimento com o professor Maurílio. Como eu havia prometido para vocês, então gravaram uma série de 3 vídeos, né? Esse então é o terceiro vídeo da série A Crise do Vírus. Abrindo um parênteses aqui antes de irmos à pauta de hoje, nessa série, um amigo me disse o seguinte: professor, você tem que ser mais direto, usar uma linguagem mais acessível e tudo. E eu até concordo com ele, eu estou assim nessa linguagem digital, mas deveria ter uma linguagem mais acessível, não tão formal talvez, mas eu não consigo ser tão mais informal que isso. Eu estou procurando ser autêntico dentro da minha linguagem mesmo de professor, mas eu vou tentar adequar ao máximo aqui a linguagem digital, essa mídia televisiva, entre aspas, né? Também uma outra amiga me disse o seguinte: que bom que você tem um canal que compartilha para ajudar pessoas com a sua palavra e tal, mas eu acho que isso não é mérito e nem uma coisa de se agradecer também. Eu me vejo com uma obrigação moral enquanto professor, enquanto jornalista, tendo escrito por vários anos aí, desde que eu tinha 18 anos, 17, 18 anos, eu estava escrevendo em jornais aqui da região de Caxambu e sul de Minas, então eu me vejo também na obrigação de prestar este serviço através deste canal que eu criei em 2008, né? Então eu vou procurar ser uma linguagem acessível. Estou aqui fazendo uma coisa não para as pessoas agradecerem ou para acharem qualquer coisa do meu trabalho, apenas para tentar transmitir aqui a mensagem, a informação e ao mesmo tempo a minha visão das coisas, né? Fazendo uso da minha liberdade de expressão, de professor, de poeta, enfim, e de jornalista também, para poder ajudar as pessoas. Mas eu sei que nem todos vão compreender. Eu sei também que o YouTube ele censura meu canal em função de ser uma linguagem contra-hegemônica, uma linguagem que é um discurso que não vai a favor da classe dominante. Ele é muito pelo contrário, ele é para ajudar as pessoas menos favorecidas. Essa é uma das intenções principais aqui do canal Arcano Lilo, por isso esse jargão, esse bordão socioeducativo e entretenimento, com as histórias, com os poemas. Eu acho que além de educar e socializar ideias, a gente acaba também, a gente acaba também transmitindo alguma educação e aprendendo juntos, na verdade, não é isso? Aprender juntos, eu acho que é mais importante. Eu aprendo com esse trabalho e vocês também usufruem dele para algum tipo de aprendizado. Pois bem, neste vídeo de hoje, então, eu vou tratar a partir do pronunciamento do presidente do Brasil, né, sobre o último pronunciamento dele no dia 24, sobre coronavírus, etc. e tal. Mas eu vou trazer aqui também um recorte, tá, de algumas informações que circularam dias antes dele fazer o pronunciamento. Então, o que eu quero com esse vídeo, na verdade, é colocar a gente dentro de uma linha discursiva, né? Nós vamos aprender dentro de uma linha discursiva o que está acontecendo, por que até o ministro da Saúde mudou seu próprio discurso, por que hoje o presidente, dia 24, o presidente se colocou contra as tomadas de decisões dos governos de estado e dos governos municipais. Então vamos ver aqui. Eu separei algumas informações, tá? Para a gente acompanhar
para a gente verificar junto aqui neste vídeo. Então vamos ao primeiro aqui. Eu queria apresentar para vocês este vídeo aqui. Ele é um vídeo muito interessante do canal Mídia Ninja, com a permissão aqui dos amigos, os companheiros do canal da Mídia Ninja. Eu vou apresentar este vídeo. Ele é um vídeo curtinho, acho que a gente pode assistir, mostrando primeiro, desde o dia 20, o discurso de alguns empresários em relação a esse recolhimento, a essa quarentena, tá? Então depois a gente vai tratar, a partir desse discurso dos empresários, é que nós vamos tratar do comportamento e do pronunciamento do presidente do Brasil. Acontece que nós estamos falando aqui, nós estamos tratando aqui de vidas humanas, e nesse sentido a gente sabe que uma vida humana é muito preciosa, imagino milhares, né? Mas vamos ouvir aqui o que ele tem a dizer, então. Empresários versus funcionários versus coronavírus. Aí primeiro, Luciano Hang, dia 20 de março. Algumas pessoas estão achando muito bom ficar em casa, né? Alguns acham que é férias, outro acha que é bom não trabalhar, né? Nós não estamos ainda em junho, em julho, quando todo mundo pega resfriado. Isso é tudo psicológico. Aí você tem dados oficiais, né, de contaminação. Depois outro empresário aí, o Alexandre Guerra da Rede Girafas, tranquilidade, repetindo, esse é um vídeo da Mídia Ninja. Home office, esse descanso forçado. Você já se deu conta que, ao invés de estar com medo de pegar esse vírus, você deveria também estar com medo de perder o emprego? Mídia Ninja fez aí seu recorte. Mas esse isolamento vai custar muito mais caro na hora do colapso econômico. Não dá para comparar com um vírusinho que é uma gripezinha leve para 90% das pessoas. Se nós olharmos para o número de casos do mundo, são 300 mil casos de coronavírus no planeta inteiro. São 15 mil mortos. É uma pena, mas 15 mil mortos para 7 bilhões de habitantes é um número muito pequeno. O politicamente correto nem sempre resolve o problema. Pelo contrário, às vezes atrapalha. Nós não podemos, por conta de 5 mil pessoas ou 7 mil pessoas que vão morrer, eu sei que é muito grave, eu sei que isso é um problema. Nós não podemos evitar, não tem como fechar tudo, se esconder do inimigo e não trabalhar. Não pode simplesmente os infectologistas decidir que tem que todo mundo parar e independente das consequências gravíssimas que o Brasil vai ter na sua economia. Então dinheiro vale mais que pessoas, né? Acho que esse vídeo da Mídia Ninja é fabuloso, que eles fizeram um grande recorte aí, um recorte muito interessante do discurso dessas pessoas, né? E nós podemos começar a pensar por aí. Ué, por que antes, né? Por que antes mandou fazer recolhimento, agora essas pessoas poderosas estão mandando voltar atrás e tudo, preocupados com o dinheiro, né? Aí nós temos o presidente lá de El Salvador, muito pelo contrário, falou que o mais importante são as vidas e não o dinheiro, né? Nós temos planos de contingência. Então, eu falei no terceiro vírus, no segundo vídeo sobre essa série Crise do Vírus, a possibilidade de ser um vírus criado, né, para mexer na economia, para reaquecer a economia, para resetar o sistema e começar tudo de novo aí, conforme os moldes que sempre existiram. Veja que países agora como os Estados Unidos estão injetando bilhões, aqui mesmo no Brasil vai ser injetado na economia 8 vezes mais dinheiro do que foi injetado durante a crise de 2008, né? Então foi uma forma também, se ele foi realmente uma arma biológica ou não, como eu falei no vídeo 2, a gente não tem como provar essa teoria, embora existam cogitações sobre isso. O fato é que o vírus existe, é perigoso, alastra muito rápido,
A razão da quarentena é porque não tem vaga nos hospitais para todos ficarem doentes ao mesmo tempo. Agora, independente da teoria da conspiração dele ser ou não uma arma biológica, ele está aí se alastrando e nós precisamos nos cuidar enquanto, né, seres humanos, pessoas, trabalhadores em geral, nós temos que nos cuidar. Mas aí, depois, em decorrência desses discursos todos que nós vimos aí, né, desses empresários, vem depois o discurso do presidente, né? O pronunciamento do presidente, dia 24/3, dizendo que estava errado, que poderia voltar. Ora, eu estou aqui numa quarentena, fora do meu trabalho. Eu fui colocado nessa quarentena por resolução de Estado e por portarias municipais, né? Os comércios que estão fechados, eles estão atendendo também resoluções dos seus estados e decretos ou portarias municipais. Então seria hoje contra a lei municipal, contra a lei estadual, o retorno. O próprio presidente do Brasil, ele falou em retorno, mas ele não deu decreto algum nesse sentido, nem garantia alguma. Agora nós vimos o próprio ministro da Saúde, que é um médico e que estava lutando pela questão do afastamento, ele mudou o seu discurso, né? Numa total subserviência política e profissional ao presidente. Então ele mudou o seu discurso em função de garantir o seu cargo. Mas aí nós temos essa notícia aqui do G1, né? Do G1 da Andréa Sadi, sobre o pronunciamento de Bolsonaro causa perplexidade à cúpula do Congresso. Isso do dia 24/3, 21/18 ela já soltou esse texto. Então a gente tem aqui uma parte só que eu vou falar. Olha lá, integrantes da cúpula do Congresso reagiram com perplexidade ao pronunciamento do presidente Bolsonaro na noite desta terça, dia 24. Líderes parlamentares ouvidos pelo blog destacam nos bastidores que o presidente fez um elogio ao ministro da Saúde para em seguida desautorizar e minimizar orientações da pasta comandada por Luiz Mandetta, como o isolamento em casa para combater coronavírus. Na avaliação de um dos principais parlamentares do Congresso, Bolsonaro deveria ter dado previsibilidade para a população, dizendo que em 15 dias a situação poderá ser reavaliada. Mas não foi o que aconteceu, pelo contrário, o que levou à perplexidade de parlamentares e do Congresso, né? Pois bem, é a reação no Congresso, tá? Mas, em seguida, nós temos também a reação da Sociedade Brasileira de Infectologia, tá? Comunicado na íntegra, né? Aqui no site do UOL que eu estou pegando, mas na íntegra, o comunicado da Sociedade Brasileira de Infectologia. Eu vou ler para vocês. Nesse difícil momento da pandemia do Covid-19 em todo o mundo e no Brasil, trouxe-nos preocupação o pronunciamento oficial do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao ser contra o fechamento de escolas e ao se referir a essa nova doença infecciosa como um resfriadinho. Tais mensagens podem dar a falsa impressão à população que as medidas de contenção social são inadequadas e que a Covid-19 é semelhante ao resfriado comum, este sim uma doença com baixa letalidade. É também temerário dizer que há cerca de 800 mortes diárias que estão ocorrendo na Itália
realmente a maioria entre idosos seja relacionada apenas ao clima frio do inverno europeu. A pandemia é grave, pois até hoje já foram registrados mais de 420 mil casos confirmados no mundo e quase 19 mil óbitos, sendo 46 no Brasil. Aqui o dado já está desatualizado, né? O Brasil está numa curva crescente de casos com transmissão comunitária do vírus e o número de infectados está dobrando a cada 3 dias. Concordamos com o presidente quando elogia o trabalho do ministro da Saúde, o Dr. Luiz Henrique Mandetta, e sua equipe, cujas ações têm sido de grande gestor na mais grave epidemia que o Brasil já enfrentou em sua história recente. Desde o início da epidemia, o ministro da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, estão trabalhando em conjunto com várias sociedades médicas e científicas, em especial com a Sociedade Brasileira de Infectologia, com várias reuniões presenciais, teleconferências e troca de informações quase que diariamente. Também concordamos que devemos ter enorme preocupação com o impacto socioeconômico dessa pandemia e a preocupação com os empregos e sustento das famílias. Entretanto, do ponto de vista científico e epidemiológico, o distanciamento social é fundamental para conter a disseminação do novo coronavírus, quando ele atinge a fase de transmissão comunitária. Essa medida deve ser associada ao isolamento respiratório dos pacientes que apresentam a doença, ao uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos profissionais de saúde e à higienização frequente das mãos por toda a população. As medidas de maior ou menor restrição social vão depender da evolução da epidemia no Brasil e nas próximas semanas podemos ter diferentes medidas para regiões que apresentem fases distantes na sua disseminação. Quando o Covid-19 chega à fase de franca disseminação comunitária, a maior restrição social com fechamento de comércio da indústria não essencial, além de não permitir aglomerações humanas, se impõe. Por isso, ela está sendo tomada em países europeus desenvolvidos e nos Estados Unidos da América. Vamos repetir essa frase, então, da Sociedade Brasileira de Infectologia. Quando o Covid-19 chega à fase de franca disseminação comunitária, a maior restrição social, com fechamento do comércio e da indústria não essencial, além de não permitir aglomerações humanas, se impõe. Por isso, ela está sendo tomada em países europeus desenvolvidos e nos Estados Unidos da América. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e todos os demais profissionais de saúde estão trabalhando arduamente nos hospitais e unidades de saúde em todo o país. A epidemia é dinâmica, assim como devem ser as medidas para minimizar sua disseminação. Ficar em casa é a resposta mais adequada para a maioria das cidades brasileiras neste momento, principalmente as mais populosas. Pois bem, então aqui a opinião da Sociedade Brasileira de Infectologia é uma opinião baseada na ciência, né? Não é uma opinião baseada em senso comum, tá certo? É uma opinião baseada na ciência. Muito bem, então eu pergunto a você novamente agora, por que esse discurso então do presidente, e por que esse discurso dos empresários de voltar ao normal, enquanto os médicos, os infectologistas estão pedindo para as pessoas manterem um distanciamento social? Existe uma curva, vou mostrar já um gráfico, um vídeo que eu recebi pelo WhatsApp, foi muito interessante esse vídeo. Eu vou apresentar para vocês ali
mostrando a curva ascendente do Covid mais forte até do que várias epidemias que nós tivemos aí pelo mundo já, né? Então a forma como ele se espalha. Agora, o discurso de voltar ao normal dos empresários, ele tem o interesse econômico, porque vidas humanas valem nada frente ao dinheiro para eles. E até as armas biológicas, então eu repito, não sei se esse vírus é uma arma biológica, eu até acredito que seja, tá? Eu acredito que seja uma arma biológica, mas não tem como provar isso. Eu li ontem um artigo de um especialista para vocês tirem as conclusões de vocês. Mas independente disso, se existir uma arma biológica, custa 29 centavos para matar a pessoa. 29 centavos. Então esse é o valor da vida humana para muitos governos que estão preocupados em reformular o capitalismo e que as coisas continuem, sem que a gente atinja um novo ethos humano, sem que nós cresçamos, sem que nós consigamos evoluir como seres humanos aqui nesse planeta de uma forma mais equitativa. Então manter o status quo, né? Voltar o mais rápido possível para manter tudo em ordem para eles, enquanto continua a diferença social, né, o distanciamento social muito grande e a pobreza ainda reinando, né, por todos os lados. Bom, então para evitar a recessão. Agora, por outro lado também, vejam que, como eu já disse, os governos estão investindo dinheiro agora em função, né, do Covid para aquecer a economia. Então essa é uma forma também de sinuca que nós estamos. Por outro lado, o próprio presidente do Brasil, ele precisa criar essa discórdia, porque aí dividiu mais, né, a opinião pública. E os robôs, os bots, tanto os minions robotizados quanto os bots que sustentam os argumentos radicais de extrema direita dessa presidência, entraram em ação depois desse pronunciamento. Vamos ver mais aqui então, agora, da sociedade brasileira, né? Eu apresentei para vocês no site do UOL, mas eu queria mostrar então essa curva. Esse vídeo aqui é muito interessante. Mostra o número de mortes por epidemia por dia. Então existe um quadro comparativo com o ebola, com cólera, com a meningite. E aí vocês vão ver a curva do Covid comparado com essas outras doenças. Aqui é o cólera, está subindo aqui com o 14º dia, muito interessante. É uma simulação, né, de contaminação, depois do 21º dia, tá? E o Covid ele vem aqui embaixo, no 30º dia, ele está aqui embaixo. Veja que o cólera é muito mais, digamos, ele é disseminado muito mais rapidamente nos primeiros dias, né, até o 43º dia, e daí em diante, pessoal, que vem o Covid aqui, ó, acelerando cada vez mais em números, né, de contaminação. Aqui nós estamos no 55º, 6º da epidemia. Quando chegar ao 60º dia, ele já está empatando com o nível de contaminação do cólera. Agora, a partir do 67º dia, ele supera cólera, tá? Uma epidemia de cólera. Então foi comparado com outros aqui, ó, gripe suína, SARS, com cólera, até com a meningite. Quando chegar no 80º dia, é possível que você tenha um índice de mortes, né, de 8 a 10 mil mortes. Aqui está indicando 8.951 mortes lá a partir do 80º dia. Então é muito grave essa contaminação aí pelo Covid, né? Então eu vou deixar aqui também para vocês, ó, um post. É assim, pessoal. Por exemplo,
nessa questão aqui em relação ao comportamento das pessoas, aí também eu acho que deve existir uma coisa que chama netiqueta. A gente estudou isso na escola, às vezes a gente passa isso para os alunos. Netiqueta é a etiqueta da internet, da net. Por isso chama netiqueta. Eu penso assim, não sei se estou certo ou não, os amigos vão me ajudar a amadurecer sobre isso. Por exemplo, eu penso que a pessoa, se eu postei, por exemplo, no meu status do WhatsApp, veja o que aconteceu. Eu postei uma coisa no meu WhatsApp, e um garoto, um ex-aluno meu, sou amigo da família dele, é um garoto bonzinho, mas ele entra no meu status e faz um comentário ridículo a respeito de alguma coisa que eu postei. O status é meu, correto? É a mesma coisa no Facebook. Se você coloca alguma coisa na sua linha do tempo, é seu. Ninguém tem o direito de ir lá fazer um comentário desagradável para você, seja quem for. Agora, se a pessoa quiser, ela pode mandar uma mensagem privada para você, isso é outra coisa. Agora, se eu marco alguém na minha postagem, é diferente. Se eu marco, a pessoa tem total liberdade de comentar, porque eu marquei, eu mandei também no perfil dela, certo? Isso é uma coisa. Agora, é diferente da pessoa entrar na sua linha do tempo e fazer um comentário desagradável. Mesma coisa o status é meu. Quem é meu amigo vai poder olhar ali no status, ele vai poder verificar o que eu coloquei. Agora, ele não pode fazer um comentário agressivo ou um comentário que seja desarmônico com a sua forma de pensamento. Agora, ele pode sim. Se ele comentar, ele vai ouvir. Por quê? Existe uma etiqueta, né? Você não pode invadir os espaços das pessoas. A linha do tempo é da pessoa. O status também é da pessoa. Ninguém tem essa liberdade, não. Mas aí, então, eu vou deixar aqui, como eu já deixei lá no status, tá? É exclusivamente, especialmente para bolsominions. Eu peguei no site, no canal do RBM, Resistência Brasil em Movimento, direcionado unicamente aos bolsominions. Declaração para bolsomínio Covid-19. Você põe seu nome aqui, tá? Bolsomínio. O seu CPF, põe assim: declaro que votei 17, continuo concordando com Jair Bolsonaro, sendo assim me recuso a aceitar um leito de hospital ou respirador caso venha a contrair o Covid-19. Sou blindado pelo conhecimento do meu presidente e irei às ruas amanhã mesmo. Deixo assim os leitos aos esquerdistas, comunistas e a outros que não acreditam que a Terra é plana. E você põe a sua assinatura. Aí alguém vai falar assim: mas, professor Maurílio, você não está dividindo com isso? Fala, não, olha, gente, o presidente do Brasil, eu já falei isso em outras situações, eu já publiquei outros vídeos sobre isso, eu tenho uma série de vídeos da época da eleição que chama-se Nota de Esclarecimento, onde eu expliquei quem era essa figura que foi eleita, tá? Eu não sou partidário de nada, eu sou partidário do que é certo, do que é justo e do que é verdadeiro, bom. O que é bom, o que é honesto, justo e verdadeiro, eu sou partidário disso. Eu já disse, tem vários vídeos aí na internet, não são meus, tem outros vídeos, vocês podem ver. São vídeos reais, não é ninguém que criou, que inventou, não. Mas o Bolsonaro vai continuar dizendo que é. Ó, nós temos um presidente racista, homofóbico, misógino, preconceituoso e adorador de torturadores, que o ídolo dele eu nem vou falar o nome desse cara que ele tem lá, que ele falou no dia do impeachment da Dilma, então todo mundo sabe, ele é adorador de torturador. Isso não é uma fake news, ele mesmo se pronunciou. Ele arquitetou um plano de soltar uma bomba para reivindicar aumento de salário. Por isso ele foi expulso do exército. É uma pessoa desequilibrada,
que não tem o menor condições de ser um político, um representante público. Agora, se você continua defendendo essa pessoa, né, porque essa pessoa, ela tá lá porque ela representa os interesses da hegemonia, da classe dominante, dos ricos, está lá para aprovar reformas contra o trabalhador, contra o povo. Ele odeia o povo. Vários aí na internet já explicaram, já mostraram como não. E agora, com essa coisa da quarentena, dele dizer que pode quebrar a quarentena à vontade, que é só uma gripezinha, fica evidente como o Cirlei colocou lá no blog Libermático, né? É o absurdonaro, né? Vidas humanas, não importa se a pessoa é idoso, porque quem vai morrer com o Covid, principalmente idosos. Jovens também morrem, já está demonstrado isso. Já morreu jovem em países de primeiro mundo, na Europa, na Itália e outros países. Então, veja só, aqui no Brasil também já teve morte de pessoa, de médico, de pessoa de menos de 30 anos. Então, veja só, apoiar um sujeito, uma pessoa desse nível do presidente, do Bolsonaro, é um processo de identificação. Então você precisa analisar, você precisa pensar em vidas humanas, né? E muitas vezes são pessoas que se dizem seguidores do Evangelho. Não dá para associar um comportamento bolsonarístico, um comportamento de bolsominion, com palavras de Jesus, por exemplo, em Mateus: faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você. É a regra áurea do cristianismo, Mateus capítulo 7, versículo 12. Então, veja só, eu estou dizendo, então, eu deixei aí essa cartinha, mostrei que os bolsominions, eles podem, se eles continuam com esse processo, é um processo de identificação doentio com uma pessoa doente que está lá na presidência da República, quiçá esteja por pouco tempo. Oxalá permita que ele esteja lá por pouquíssimos dias, não é? Porque é uma pessoa que está causando uma confusão durante um período de pandemia. Esse não é o professor Maurílio que está dizendo. É a Organização Mundial da Saúde, é a ONU, são os países da Europa, são os países dos Estados Unidos. Inclusive, depois do pronunciamento do presidente, como consequência, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil solicitou que todos os americanos saiam imediatamente do Brasil. Por quê? Por causa do comportamento irresponsável do presidente, pode haver não só a pandemia se espalhando aí de uma forma que poderia ter sido controlada, mas também pode haver até uma insurgência. Pode haver um motim, um caos social em função das palavras do próprio presidente da República, ao invés de conter a crise, direcionar os recursos a favor dos mais excluídos, dos menos abastados, né, através de bolsas, através de remuneração que ajude de fato, que faça a diferença para essas pessoas. Não, preferiu causar o caos e a confusão. Então essa é a opinião aqui do canal Arcano Lilo, professor Maurílio com vocês. Esse foi o Arcano News, o quadro de notícias, resenha e comentário de notícias do canal Arcano Lilo, o canal socioeducativo de entretenimento. Eu procurei ser o mais internetico possível, o mais o mais blogístico, o mais facebookico e WhatsApp possível. Não sei se essa linguagem é suficiente, adaptada como meu amigo lá pediu. A única coisa que posso dizer é que eu estou aqui procurando prestar também um trabalho de esclarecimento, de elucidação, de abrir a mente, de ver o que está acontecendo de verdade e não ficar preso apenas à mídia tradicional de uma forma que as pessoas não reflitam nada, apenas reproduzam o que está lá e vão engolindo goela abaixo tudo que se impõe de cima para baixo pela política ou pelo poder econômico, que são os verdadeiros mandatários do mundo, aquelas grandes corporações.
Eu espero sinceramente que exista uma transformação humana, que nós possamos usar esse tempo de recolhimento para refletirmos em nossas mentes o amor ao próximo, o amor no coração e transformar de uma maneira que a gente não fique mais refém do sistema econômico, reféns do sistema político, reféns de discriminação, de preconceito e de achar que existe ser humano melhor que o outro, enquanto nós somos todos iguais e é assim uma só humanidade. Minha gratidão por ter assistido, dado esse tempo aqui ao canal Arcano Lilo. Espero sinceramente que possa ter sido de proveito para vocês. Deixem aí seus comentários. Quem não é inscrito, inscreva-se e compartilhe este vídeo. Deixe o seu like e ajude o canal Arcano Lilo a crescer. Arcano Lilo, um canal socioeducativo e de entretenimento. Meu forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.